Olá, seja muito bem-vindo a esta aula especial, O caminho para formar filhos musicais. Se você chegou até aqui, é porque você considera a música, o aprendizado musical, importante para a formação de seus filhos. Mas quem sou eu para estar falando disso? Eu sou Rafael Borges, marido da Patrícia e pai dessas 4 figurinhas aí. Davi, Josué, Timóteo e Abigail. E também eu sou professor de música há 30 anos. E por que eu costumo me apresentar como marido e pai antes de professor? Porque foi quando a minha família foi formada, quando nasceu o primeiro filho, que eu comecei a refletir de uma maneira diferente sobre esses processos de ensino-aprendizagem, diferente da maneira como a gente aprende nos livros e nas universidades e tal. Por quê? Eu comecei a perceber que o aprendizado musical e o aprendizado, de uma forma geral, ele funciona e se dá muito melhor quando a gente está ombro a ombro com a pessoa que a gente quer ensinar, ou quando a gente quer aprender algo, quando a gente está ombro a ombro com a pessoa que a gente quer aprender. E o melhor lugar, o lugar mais perfeito para isso acontecer é em uma família, como essa, como a sua, né? É o lugar onde o aprendizado se torna algo mais vivo. Não se torna uma decoreba, algo que eu preciso aprender porque eu preciso passar numa prova, e sim um aprendizado que cria vida, né? E fica interiorizado na gente, começa a fazer parte realmente da gente. É dentro da família e é disso que eu costumo falar. A missão que eu tomei para mim, né, é essa de transformar a vida musical das famílias com o meu conhecimento como músico e professor, mas também entendendo que você, pai, mãe, é parte importante desse processo. Uma das mais, não, a mais importante, né? Junto com seu filho. Bom, mas você não quer ficar ouvindo falar de mim, né? Você quer descobrir qual é esse caminho para formar filhos musicais. E hoje a gente vai entender isso e eu vou começar a mostrar isso para você a partir de agora. Primeiro, a gente precisa se perguntar o seguinte: o que são, crianças musicais? Opa! O que são crianças musicais? Primeira coisa que a gente pode se perguntar. Uma criança musical é aquela que demonstra interesse, habilidade e sensibilidade em relação à música. Ela pode mostrar sinais de musicalidade, seja através da sua capacidade de ouvir, de reproduzir, de criar e apreciar música de diversas formas. Seja cantando, batendo, tocando um instrumento, dançando ou expressando emoções ao ouvir uma peça musical. Além disso, uma criança musical geralmente possui uma maior consciência e apreciação pelas nuances e elementos da música. Então, vamos resumir. Uma criança musical é uma criança. Crianças, em geral, são musicais. Às vezes o que falta é despertar adequadamente essa musicalidade que já faz parte dela. Certa vez, um educador musical chamado Edwin Gordon, vamos até anotar o nome dele aqui, caso você queira conhecer depois, Edwin Gordon, ele fez uma pesquisa e constatou que cerca de 84% das crianças têm uma aptidão musical na média ou acima da média. E apenas 16% das crianças teriam uma aptidão musical abaixo da média. Ele fala uma frase que eu gosto muito, que é mais ou menos assim: já que não existe criança sem inteligência, também não existe criança com ao menos alguma aptidão musical. Mas veja bem, aqui precisamos diferenciar aptidão musical daquilo que é possível a criança realizar musicalmente. Vamos pensar assim: aptidão musical versus, vamos colocar por enquanto, realização musical. E eu já vou explicar um pouquinho melhor o que vem a ser isso. A aptidão musical é diferente daquilo que a gente pode realizar musicalmente. A aptidão musical é uma medida
do potencial de aprendizagem. Representa possibilidades internas. Já a realização musical é aquilo que de fato você aprendeu e consegue realizar, né? Por isso esse nome. A aptidão, ela é uma possibilidade. A realização musical é essa possibilidade desenvolvida. Representa a realidade exterior, aquilo que a gente consegue externar em relação à música. Então, vamos pensar o seguinte, a gente pode ter crianças que têm uma aptidão acima da média, mas que não desenvolvem essa aptidão. Ao mesmo tempo, a gente pode ter uma criança que tem uma aptidão considerada abaixo da média, mas ela desenvolve essa aptidão tanto que a sua realização musical, o seu entendimento da música é superior àquela outra criança de aptidão alta. Compreende? Então, o que a gente precisa fazer? Precisamos saturar o ambiente das nossas casas de música, mas de maneira adequada. Então, o primeiro ponto que a gente precisa estabelecer, entender aqui, é que a aptidão musical está presente nas crianças. Coloquei aquele número de 84%, é uma pesquisa, né? É uma pesquisa. Enfim. Mas existe 16% que tem aptidão abaixo da média, mas que pode desenvolver essa aptidão. Não quer dizer que a criança não tenha aptidão à música. Por isso que eu destaquei aquela frase dele que é muito importante. Então, toda e qualquer criança tem a capacidade de se desenvolver musicalmente, né? E a minha proposta, a minha ideia é que tanto os filhos quanto os pais aproveitem para se desenvolver musicalmente juntos. Então, né, voltando, então o que precisamos fazer? Precisamos saturar o ambiente das nossas casas de música, mas da maneira adequada. Saturar um ambiente de música não é colocar música para tocar da manhã até a hora de dormir. Mesmo que você coloque a música da melhor qualidade, vai estar apenas, na maior parte do dia, enchendo a sua casa de ruído. Porque já é comprovado que quando a música está tocando de fundo assim, e a gente não está prestando atenção nela, ela soa só como um ruído. A gente nem pode chamar isso de música. A gente precisa entender aqui uma coisa que é importante. A apreciação musical só ocorre quando existe a manifestação musical, né? Uma obra musical tocando, e, muito importante, e temos um receptor atento, você, seu filho, né? Então, a música tem que existir, mas precisa ter alguém para escutar essa música de maneira atenta, né? É claro que a música, ela influencia a nossa vida e o nosso ambiente, até quando não estamos prestando atenção nela. E é por isso que nas lojas, nos shoppings, tem música rolando sem, assim, o tempo todo, às vezes até num volume que é desagradável, porque eles querem sugerir algo pra gente fisicamente, querem influenciar a nossa vida, ou para comprar mais rápido, ou para ficar mais tempo ali, ou existem estudos sobre isso e não é disso que a gente está falando nessa aula, mas só para você já ter consciência disso. Ali eles estão utilizando a música para um propósito. E a gente aqui está falando de um outro lado, que é a gente colocar a nossa atenção na música, né? Para que exista uma apreciação musical e a gente possa se desenvolver musicalmente. Então, é o outro lado, o lado correto da música, digamos assim, né? Então, a maneira correta de desenvolver a musicalidade, a sua e a dos seus filhos, é ter uma postura intencional. Usar, né? A gente tem que ter essa intenção em relação à música. Eu sou um defensor ferrenho de que deveríamos, por exemplo, sentarmos para escutar música da mesma forma que sentamos para assistir um filme ou aquele programa de TV que você ama, por exemplo. Sabe? Quantas pessoas têm o costume de sentar no sofá, pegar o controle remoto e, pum, ao invés de ligar a TV, ligar o som e escutar uma boa música, prestando atenção naquilo? Raríssimas pessoas. Então, eu defendo uma coisa que eu sei que é difícil de alcançar, porque a gente não tem um costume disso. A gente foi acostumado, a gente foi catequizado, a gente foi educado a ligar a TV e ficar ali horas e horas e horas.
com a TV nos alimentando visualmente. A minha proposta é que a gente feche os olhos e enxergue pelos ouvidos, né? Então, a gente sabe que não é isso que acontece. A gente não tem o costume de sentar e colocar uma música e ficar com atenção ouvindo ela, né? A gente precisa confessar isso, saber que não é isso que acontece. E o principal motivo pelo qual escutamos e gostamos apenas de músicas fáceis e de fácil assimilação e que mexem com a gente corporalmente, como eu falei, dessa questão das lojas e tudo mais, o principal motivo que a gente aceita essas músicas, vou chamar de músicas mais fáceis, de gosto mais fácil, assim, é por isso. Né? São músicas que a gente escolhe porque influenciam as nossas sensações enquanto fazemos outras coisas. Música para fazer exercício, música para limpar a casa e etc. E isso é necessário que seja diferente se quisermos crianças musicais, que é o nosso tema dessa aula aqui. Precisamos fazer coisas com as crianças e com a música, não com música de fundo. A música precisa ser parte daquilo que estamos fazendo. Mas, vamos lá. Vou dar um exemplo. Música clássica ou música de orquestra, por exemplo. Por que não sentar para escutar junto? Senta você e seu filho para escutar junto. Por que a gente não faz isso? Prestar atenção na música, comentar sobre aquilo que sentiu, sobre os instrumentos que gostaram, os instrumentos que foram muito diferentes, estranhos. As crianças podem fazer desenhos sobre a música. Mas percebe a diferença de uma coisa para outra? Sentar e colocar a atenção na música. Se for difícil no início somente sentar e escutar, a gente pode utilizar o recurso do vídeo, porque isso pode inclusive auxiliar a direcionar a nossa escuta. Em que sentido? Por exemplo, colocar vídeos de orquestra tocando no YouTube e assistir. A gente consegue, porque normalmente as filmagens de orquestra focalizam, se um fagote vai tocar, filma o fagote, a gente consegue ver ele tocando. Se um violino vai tocar, filma o violino, a gente consegue ver o violino tocando. Então isso às vezes ajuda a gente a colocar, direcionar a nossa atenção para essas coisas. Podemos iniciar dessa forma, né? O principal aqui é que a gente pratique a atenção, né? Não é colocar o vídeo ali rolando e sair para fazer outra coisa. Mas uma observação importante precisa ser feita aqui. As crianças escutam com o corpo todo. Então não precisa amarrar a criança no sofá e obrigá-la a assistir ali sentadinha toda a música. É legal que ela aprenda aos poucos a escutar quieta, mas ela pode e deve se movimentar conforme a música. Isso vai fazer com que ela aprenda melhor a música. Vocês precisam começar a praticar isso. Outra coisa que você precisa fazer é cantar para o seu filho. Isso é uma coisa muito importante. A maneira mais simples para produzir música é com o instrumento que todos nós carregamos, o corpo e a voz. Uma família musical canta e se diverte com música. Pode ser o quê? Podem ser canções infantis da sua infância, músicas que você sempre gostou, explorar sonoridades de músicas que você gosta e tal, ao invés de cantar com letra, cantar sem letra, fazer isso imitando instrumentos, fazer brincadeiras com isso. Também a gente pode envolver todos nessa tarefa. Os avós, por exemplo, podem ajudar ensinando canções, as canções mais ainda da infância lá para trás. Hoje em dia a gente perdeu essa ideia das cantigas infantis, né? Elas estão praticamente desaparecendo aos poucos do nosso dia a dia. Tem jovens hoje em dia, eu que trabalho também com a faixa etária dos jovens adultos, tem jovens que não conhecem mais músicas infantis, essas que a gente cantava, cantigas de roda, cantigas infantis. Não existe mais. Existe, mas está sendo apagada aos poucos, né? E assim, pouco a pouco, praticando essas coisas, vocês vão transformando os relacionamentos da casa através da música. E isso é lindo de se ver. Conforme vocês vão colocando a música como companheira de atividades, de brincadeiras, você pode ir colocando atividades que explorem
os elementos da música. Mas o que é isso? O que significa explorar os elementos da música? E o que são esses elementos da música? Elementos musicais, né, os elementos da música é cada partezinha da arte musical e que combinadas formam uma obra musical. Eu vou explicar melhor, mas primeiro vamos entender rapidinho o que são esses elementos. Vamos imaginar assim, ó, a gente tem o que a gente chama de, eu costumo chamar assim, né, a arte musical é a música, a grande arte, né? A gente tem a música. Vamos imaginar o seguinte, a música, imagina ela como sendo um grande guarda-chuva, certo? Um grande guarda-chuvão. Ótimo meu desenho, né? E debaixo desse guarda-chuva nós temos diversos elementos que fazem parte da música, né? Imagina um guarda-chuva no sentido de que na música todas essas coisas que eu vou colocar aqui estão abrigadas, né? Então a gente tem, por exemplo, para começar, a gente tem obviamente o som. E o som a gente já subdivide ele, por exemplo, em 4 características, né? Que seria o timbre, a altura, a intensidade, vou colocar assim, e timbre, altura, intensidade e a duração. Então vamos imaginar que a gente tem o som, isso aqui, claro, eu botei debaixo da música, mas isso aqui pode estar até fora da música, porque todo e qualquer som tem isso, né? Todo e qualquer som possui essas 4 características. Mas essas 4 características, elas são utilizadas, os compositores, os músicos pegam isso e utilizam isso para formar os outros elementos da música, né? Que aí, alguns a gente conhece o nome, por exemplo, melodia. Melodia você já ouviu falar, né? Talvez você já tenha ouvido falar também certamente, né, de ritmo. Por exemplo, harmonia é um termo musical também. Melodia, ritmo, harmonia. Tem outros que são menos conhecidos. Por exemplo, na música a gente tem a forma. Na música a gente tem textura. Na música a gente tem, por exemplo, o que mais? Expressão. E essas coisas, elas às vezes vão se desmembrando em diversas outras, né? Não cabe aqui nessa aula explicar cada uma delas, mas eu queria só mostrar justamente isso. Se a gente pegar, eu vou até aproveitar e fazer uma ilustraçãozinha assim, né? Vamos redimensionar isso aqui, botar menorzinho, para a gente entender uma coisa. Isso daqui, tudo isso está debaixo, né, desse guarda-chuvão que é a música. E aqui a gente precisa entender a música como sendo uma arte. Ela é a arte em que essas coisas estão abarcadas nela, né? E tudo isso daqui, todas essas coisas aqui, são utilizadas para fazer o quê? São utilizadas, vamos imaginar assim, vou até botar de outra cor aqui, vou pegar uma cor vermelha. Todas essas coisas aqui, elas se misturam de maneiras diferentes para formar o quê? Para formar aquilo que a gente chama de obra musical. Opa, musical não, né? Musical. Isso aqui, quando a gente entende isso em termos de música, é o que faz com que a gente compreenda o aprendizado musical de uma maneira diferente. Sabe aquilo que quando você diz assim, eu gosto de música, gosto muito de música. Na verdade, você está falando que gosta muito de escutar obras musicais. Isso que a gente escuta nos aplicativos de streaming, que a gente escuta no YouTube, as músicas que a gente gosta de ouvir, que a gente chama de música, tudo bem? Na verdade, elas são obras musicais, ou seja, é um trabalho que é feito
com os elementos da arte musical, entende? Então, a obra musical é um resultado, é um produto de algo muito, muito maior, muito mais amplo, que pode ser explorado de uma maneira muito linda e muito viva, que é a arte musical. Seria legal a gente fazer um exemplo simples aqui de a gente entender um pouco o que são alguns desses elementos, né? Imagina o seguinte, deixa eu pensar uma melodia aqui. Bom, as crianças estavam vendo agora há pouco A Noviça Rebelde. Deixa eu pensar, tem aquela... Um dia, um lindo dia, eu ando para trás. Uma melodia conhecida, né? A canção em si, ela tem isso aqui, que é um acompanhamento. Eu vou falar sobre ele. A gente não é uma aula de música, não vamos aprofundar muito, mas só pra gente entender algumas questões. A parte principal é a parte que se canta. Dó, um dia, um lindo dia. Que eu posso, por exemplo, tirar a letra e só fazer bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Isso é o quê? Isso é a melodia da música. Isso é uma melodia. É a parte que é cantada. É a parte que a gente consegue cantar para outra pessoa. Ah, sabe aquela música? Bam, 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 bam. A pessoa vai dizer, ah, sim, a música da Noviça Rebelde. Sabe? O que faz a gente reconhecer uma música é a melodia. Então, a melodia e a letra, ela é carregada pela melodia, né? Ela é colocada junto, grudadinha com a melodia, quando a música tem letra. Numa música instrumental, que não é cantada, a gente tem melodias, mas as melodias não têm letra. E essa melodia, bam, 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 normalmente ela vem o quê? Vestida com uma harmonia, ó. Então, o que eu chamei de acompanhamento antes, na verdade, é a harmonia da música. Ela está sendo harmonizada. Bam, 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 bam. Percebe? Ó, já dá uma outra sensação. Se eu mudasse essa harmonia, a gente ia sentir que a música ficou até diferente. Ainda que eu cante a mesma melodia, bam, 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 escuta a diferença. Bam, 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 bam. Percebe que a sensação é diferente? Por isso que eu sempre falo que a harmonia veste a melodia, porque é como se fosse uma roupa diferente que ela está vestindo. Bam, 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 bam. Eu estou cantando a mesma melodia. Bam, 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 bam. Ó, com a melodia, com a harmonia correta. Bam, 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 bam. E com a harmonia trocada. Bam, 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 bam. A sensação é diferente. Isso é harmonia. E, por exemplo, o ritmo seria várias coisas aqui podem ser ritmo, mas a gente pode, por exemplo, só a marcação que eu já faço o tempo. Pam, 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 pam. Isso que eu estou batendo aqui é a pulsação da música. As palavras têm uma divisão rítmica. Todo ritmo é o que está sendo... É o quanto uma nota é longa ou curta e a organização desses sons longos e curtos. Esse é o ritmo da música. Mas vamos falar de uma coisa que não seja, talvez... tão comum da gente falar, por exemplo, a expressão. Vamos falar da dinâmica da música. A dinâmica da música é o quanto uma música é forte ou ela é fraca, ou ela vai do forte para o fraco, ou do fraco para o forte. E isso traz expressividade para a música. Então eu posso fazer bam, 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 bam. Ou posso fazer o contrário, começar bam, 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 bam. Ó, eu fui forte, fui fraco, agora no final eu fiz uma outra coisa, eu mudei o tempo, fui meio que atrasando o tempo. Isso é outro elemento da música também, que é a agógica, que joga o tempo para frente e para trás. É só para dar alguns exemplos de como a música tem diversas coisinhas, diversos pontinhos nela, que estão debaixo desse guarda-chuva e que enriquecem a música. E todas essas coisas, elas podem ser exploradas através de atividades, através de brincadeiras. E para musicalizar as crianças,
Você deve desenvolver o quê? Atividades baseadas em cada um desses elementos ou misturar eles uns com os outros. Assim, as crianças elas vão se tornando íntimas de cada uma dessas partezinhas que constituem a música. E esse é o caminho que você deve desenvolver se deseja formar filhos musicais, né? E então, resumindo tudo isso, a gente precisa nos dispor a transformar o nosso lar num lar musical, colocando atenção na música, dispor a cantar, a explorar a música e explorar os elementos da música e mergulhar dentro desse universo todo. Bom, mas agora você pode estar pensando assim, poxa, tudo é muito lindo, tudo é muito interessante, muito legal, mas eu não consigo fazer isso. E eu estou aqui porque eu decidi ajudar você. Mostrei esse caminho aqui, mas eu quero ajudar você mais ainda. E para isso eu desenvolvi o Formando Filhos Musicais. Formando Filhos Musicais é a minha comunidade de famílias que decidiram transformar o ambiente musical da sua casa. E formar mais do que filhos musicais, mas sim famílias musicais. Porque como a gente já viu aqui, os pais têm que se envolver nesse processo de musicalização dos filhos. No Formando Filhos Musicais, as crianças elas têm aulas de música 2 vezes por semana diretamente comigo. Na segunda tarde nós temos o Aprendendo Música com os Grandes Compositores, que é uma aula de apreciação musical, onde as crianças aprendem sobre os grandes mestres da música e os períodos da história da música, tudo através de muitas histórias cativantes. E na quinta tarde nós temos a sala de música com o professor Rafael, onde as crianças aprendem tudo sobre música, como ela funciona, os elementos da linguagem musical. É uma aula de musicalização. A da segunda-feira é uma aula de apreciação musical, né? E a de quinta-feira é uma aula de musicalização. E ali, nessa aula de quinta-feira, são desenvolvidas as atividades de musicalização através de brincadeiras, de atividades, de histórias e muito mais. Essas aulas são ao vivo e ficam todas elas gravadas na plataforma. Junto a tudo isso, também temos um curso gravado, o Formando Filhos Musicais para Pais, onde você vai aprender a aplicar atividades musicais com seus filhos, potencializando tudo que eles aprendem nas aulas ao vivo. Ao longo do ano, outros módulos vão sendo acrescentados, tanto para os pais quanto para as crianças, né, acrescentando mais ainda para esse aprendizado. O Formando Filhos Musicais ele foi planejado para ser uma formação musical completa para a sua família. Muitos pais às vezes pensam assim, mas é mais uma coisa para eu assistir, não sei se eu vou conseguir. Nem todas as coisas que estão ali são obrigadas dos pais assistirem. Por exemplo, os filhos podem, por exemplo, só fazer a aula comigo? Sim, podem, vão aproveitar muito, vão aprender muitas coisas. Mas é legal também que os pais estejam participando também desse processo. Nós temos para isso um grupo de WhatsApp exclusivo do Formando Filhos Musicais, onde os pais podem tirar dúvidas, podem mostrar as atividades dos filhos e a gente possa continuar. É uma maneira da gente estar mais próximo, né? De eu estar mais próximo de vocês ainda, ajudando nesse processo de musicalização dos filhos. A ideia é sempre que seja aulas curtas para os pais que quiserem assistir às aulas e desenvolver as atividades musicais com os filhos, vão enriquecer muito mais a sua família. Então, para os pais as aulas são curtas e para os filhos é aquela aula tradicional de 1 hora de duração, pelo menos, né? Aliás, no máximo, na verdade. Então, a gente fica ali de 40 a 1 hora na segunda, de 40 minutos a 1 hora na quinta. Geralmente dá em torno de 1 hora o encontro em si, para as crianças aprenderem mais sobre música. Bem, agora vem aquela hora em que eu faria uma oferta mirabolante para você sentir que precisa entrar e tal, mas eu decidi que eu não sou marqueteiro, e sim, eu sou professor. Meu desejo é realmente ajudar a sua família com a formação musical. A única coisa marqueteira que eu vou dizer aqui é que uma formação com tudo isso que eu falei, né, tudo isso que eu comentei há pouco, custaria algumas centenas de reais por mês, e certamente mais de 4 mil reais por ano. Pode pesquisar na sua cidade, onde for, que vai ser isso que você vai encontrar, se botar na ponta do lápis. Mas você vai se surpreender com o preço que é cobrado para você ter acesso a tudo isso para sua família.
Fechou o parênteses do marqueteiro aqui. Então, se você entende que uma formação musical assim completa é o que você precisa para sua família, clica aqui abaixo e assine. Para mim será uma alegria ter você junto comigo e com as outras famílias, né, seu filho aprendendo música. Transforme a sua família em uma família musical e vejo você e seus filhos nas aulas. Até mais.